Estamos iniciando nossa harmonização em nome de Jesus e aproveitar o silêncio, né, que a gente vem trazendo de casa, precisando voltar para dentro de nós. Vocês vão me acompanhando na mente. Vou fazer umas canções bem suaves para a gente harmonizar a palestra do nosso irmão Ceará, que vai nos falar hoje. Talvez ainda seja cedo, da sombra desse arvoredo, cobrir minha casa, minha terra, minha gente, de uma só semente, tanto amor brotar. A vida é feita de espera. Quem é que não quer primavera por andar ao vés, desfolhar outono sem planteio o tempo de tantos verões? Meu coração tão solitário, sem jeito, sem pedir salário, resistiu ao vento de uma tempestade, não se fez metade para o inteiro ser, arando a terra meu sentimento. A chuva sabe os seus momentos, de não deixar a gente se esquecer que a vida vale sim, vale viver. O céu abriga o tempo certo do arvoredo florescer. Com minhas mãos cultivarei a mim flores do campo, girassóis, jasmim. Hei de saber, de considerar, farei de mim o meu melhor lugar. Farei de mim o meu melhor lugar. Fica sempre um perfume nas mãos que oferecem flores. Quem semeia amores, de certeza colhe amor. Não é só querer, tem que desejar profundo, pra ter paz neste mundo. Devo ser um benfeitor. Fica sempre uma luz nas mãos que aliviam dores. Quem planta de sabores só merece compaixão. Não é só ter a fé, tem que descruzar os braços, dar o primeiro passo, é limpar o coração. Sou imensamente grato a Deus porque me deu a vida, e cada despedida eu sei é sempre um recomeço. E toda vez que eu pisar de volta neste chão, quero beber da água limpa do perdão. Que a casa do amor seja o meu endereço. Quero que a felicidade me
nos pegue de jeito, não nos solte nunca mais. Aí eu vou achar bem feito, do céu vai cair um leito de amor, luz e paz. Espero que a felicidade nos pegue de jeito e não nos solte nunca mais. Aí eu vou achar bem feito, do céu vai cair um leito de amor, luz e paz. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar. Quantos amores jurados pra sempre, quantos você conseguiu preservar. Onde você ainda se reconhece, na foto passada ou no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora, quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava. Hoje são poucos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Eu vim pra quem perdeu as estrelas, pois eu sou desatador de nó. Conheço cada palmo da ladeira, na estrada de quem ficou só. Sou tempo, sou saudade de uma tarde, eu sou a esperança que restou. E eu vim pra quem me chamou. De nó, eu sou desatador. Eu sou desatador. Eu sou sou lembrança de criança do terrão que já rodou. Desato o nó de vento e pro nó do teu pensamento. Eu sou desatador. Eu vim pra quem jogou na ribanceira toda mágoa, todo desamor. E eu vim pra quem me chamou. De nó, eu sou desatador. Eu sou desatador. Eu sou futuro, sou presente, sei de tudo quanto por aqui passou. Do grão de areia até o infinito mais bonito, eu sou o Criador. Eu sou vontade de amar a quem ainda não chegou. E eu vim
pra quem me chamou de nó. Eu sou desatador, eu sou desatador, eu sou desatador. Alegria é uma grande companheira, mesmo até pra quem precisa chora, pois a tristeza é coisa passageira, não coisa feita pra durar. Alegria é uma flor serena que brota em qualquer estação, cheira mais que a flor de açucena, brilha mais que as penas do azul. Então eu quero a flor da alegria no meu coração. Eu quero a flor da alegria no meu coração. Quem confunde alegria com dinheiro, sei que desse nunca vai se fartar. Pensa que é dono, mas é prisioneiro, pobre de quem ele governa. Alegria é paz do travesseiro, trabalho, amor sincero e pé no chão. Saúde, pois esse é o bem primeiro, o resto são tramas de ilusão. Então eu quero a flor da alegria no meu coração. Quem confunde alegria com dinheiro, sei que desse nunca vai se fartar. Pensa que é dono, mas é prisioneiro, pobre de quem ele governa. Alegria é paz do travesseiro, trabalho, amor sincero e o pé no chão. Saúde, pois esse é o bem primeiro, o resto são tramas de ilusão. Então eu quero a flor da alegria no meu coração. Quem quiser uma cantiga, cante. Quem quer flor nessa vida, cante. Se quiser uma cantiga, cante. Quem quer flor nesta vida, cante. Vou fazer uma canção para a gente refletir em relação à vida, para a gente valorizar um pouquinho mais a vida e deixar o suicídio de lado. Quando a gente vira as costas para Deus, a gente comete suicidinho, né? Ninguém vem ao mundo passear, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é ser acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, você não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz: não acredito não. E arrogantemente a gente diz: não acredito não.
Ninguém foge da resposta ante a ilusão que andou submetendo o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou parar pra ver o preço desse dano, pois vou viver. Encarnado nesse corpo onde você está, cê não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação. E arrogantemente você diz: não acredito não. E arrogantemente a gente diz: não acredito não. Ninguém foge da responsabilidade ante a ilusão que andou submetendo na verdade nosso próprio coração. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos. Meu Deus, que perigo! É a melhor opção. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. E se algo na canção te toca, cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal, não vou parar pra ver o preço desse leão, pois morrendo irei viver. Mestre, como é que você tá? Tudo bom? Não tão bem quanto o senhor, não viu. Mas não se vê, ué? Já vi que a última vez que eu vim você não estava aqui. Não é fácil viver no Brasil. Não, eu acredito. Mas tá bom. É com muita gratidão que eu Um dia depois do outro, faço isso. vamos pra frente. Isso aí mesmo. Tudo bem, o que vocês não imaginam? Vou fazer uma prece agora, em forma de canção. Eu pediria que todos fizessem silêncio, para a gente sentar de uma maneira confortável, para a gente acompanhar na mente essa canção e a prece que eu vou fazer. Eu quero que o nosso Pai nos levante do chão toda vez que a gente cair. Eu lembro do Sochico, toda vez que eu supero minha vida, assim, eu lembro do Sochico, ele é um exemplo para mim. Que assim seja. Como a chuva que cai de novo, depois que tudo secou, como a flor que eu vi se abrindo, depois que alguém arregou. Assim foi o meu amor, depois que minha morte arrancou. E não vou deixar, meu Deus, e não vou mais repousar
Sem meu Deus não sei viver. Uma terra que não gerava, e um milagre transformou. Encontrei a mão de Deus e do chão me levantou. Assim foi o meu amor, depois que meu Deus me cativou. E não vou deixar meu Deus, e não vou mais repousar, e não vou mais me enganar. Sem meu Deus não sei viver, sem meu Deus não sei viver. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Com muita paz a todos vocês. É com imensa alegria que damos as boas-vindas aos amigos que estão aqui presentes em nossa casa e também a todos os nossos irmãos que nos acompanham neste momento de aprendizagem. Que estejamos unidos pelo desejo de compreender melhor as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus sobre a luz da doutrina espírita. Irã, ou seu Chico, tem algum recado? Bom, nós já tivemos uma prece, né? Feita pelo Gilberto. Mais uma vez nós agradecemos, Gilberto, pelas músicas que você traz para a gente. Para nos conduzir nesta reflexão de hoje, temos a satisfação de receber nosso irmão José Nicolau, Ceará. Ele irá abordar o tema trabalho. Meu irmão, Ceará, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo e sinta-se acolhidos por todos nós. Obrigado. Boa noite a todos. Como o assunto é trabalho, eu vou mais devagar para não me cansar, né? Tudo bem, pessoal? Eu escolhi esse tema hoje porque, se você quiser até tirar ele, eu acho melhor. Fica bom, fica bom. Tá. Entendi. Bom, eu escolhi esse tema hoje porque o trabalho, segundo o Livro dos Espíritos, na terceira parte, é uma das leis morais, né? E é muito importante para todos nós, é de muito interesse de cada indivíduo que milita na doutrina espírita, trabalhar, conhecer e trabalhar as leis morais. Então eu trouxe esse assunto hoje para a gente discutir um pouquinho, conversar sobre ele, que eu acho muito importante. Então tem algumas situações trazidas por Kardec, lá nas leis morais, na questão 674, onde ele pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. É a civilização, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então essa é uma questão que a gente vê que ela é muito materialista ainda. Essa primeira pergunta que é feita por Kardec. Já na segunda pergunta, na 675, essa foi a 674, ele pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem?
Na 675 ele pergunta, não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? E aí os espíritos respondem, não, o espírito trabalha com o corpo, como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então vejam lá, nós levantamos pela manhã, fazemos a nossa oração, começamos o nosso dia e começamos o nosso trabalho material. Mas o nosso espírito também está trabalhando. O nosso espírito, ele está pensando, porque quem pensa é o espírito. Ele está atuando, ele está agindo, ele está se conectando. E às vezes a gente sai de casa, na primeira esquina, encontra uma pessoa que diz pra gente assim, fulano, estou com um problema, será que você pode me ajudar? E você desprende o teu tempo para ouvir aquela pessoa e às vezes ela quer só falar, nem quer muito com a tua opinião, ela quer te ouvir, ela quer ter o direito de falar, quer que você a ouça, que ela precisa desabafar. Porque todo indivíduo, em qualquer circunstância da vida, é um atendente fraterno. Então, ali você fez um trabalho. Mesmo estando indo para o teu trabalho material, você acabou fazendo um trabalho espiritual do atendimento fraterno. Isso acontece praticamente todos os dias da nossa vida, porque nós nos relacionamos, vivendo em sociedade, nós nos relacionamos com as pessoas, então estamos tendo sempre essa oportunidade ímpar de ser útil, também do lado espiritual, no trabalho espiritual. E na questão 678, o Kardec pergunta o seguinte, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? Nós estamos no mundo de prova e expiação, e aqui na questão 678 ele trata já dos mundos mais aperfeiçoados, e nos mundos mais aperfeiçoados a resposta é, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creiais com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em lugar de ser um benefício. Então, às vezes, a gente tem uma ideia equivocada de que se a gente desencarnar e vai chegar no mundo espiritual e não vai ter muito o que fazer, porque a gente já trabalhou muito na Terra e a gente escuta muitas pessoas falando assim, fulano descansou, morreu, descansou, né? Quer dizer, ninguém morre, que a morte não existe, o espírito é imortal e ninguém fica ocioso. E aqui a pergunta se refere a um mundo jamais aperfeiçoado. Mas vocês imaginam nós que ainda estamos encarnados no mundo de prova e expiação, que vivemos numa região, numa situação planetária umbralina ainda. Então nós precisamos entender que a ociosidade é algo muito negativo, é muito ruim. E nós precisamos estar sempre dispostos, sempre prontos para o trabalho. É óbvio que a zona de conforto é gostoso, o descanso é bom, as coisas prazerosas. A nossa sociedade criou um sistema legal agora, né? Para quem gosta, na sexta-feira, sextou, né? Sextou, todo mundo vai aproveitar para se divertir um pouco. E não está errado, está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Mas a gente não pode esquecer que o trabalho material, que é aquele trabalho que nós precisamos da questão 674, por ser uma lei da natureza, nos dá o sustento e faz com que a gente queira produzir e trabalhar cada vez mais para melhorar cada vez mais. Ele é importante, mas o trabalho espiritual é fundamental na nossa vida, porque nós estamos matéria, mas nós não somos matéria. Nós somos espíritos, essencialmente espírito. Então, nesse momento, nós estamos estagiando num corpo somático, mas a nossa vida é única, nós temos uma só vida, que é a vida do espírito. Temos vários estágios dentro das encarnações que já passamos e que iremos passar. Mas, na questão 679,
Kardec pergunta: o homem que possui bem suficiente para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Aí você pega o João Greco, por exemplo, que já está rico, ele precisa trabalhar ainda? Aí o Kardec os espíritos respondem: do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem, a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência, não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto o adiantamento que recebe lhe dá mais tempo livre para fazer o bem. Aquele que já cumpriu a sua jornada material, que já está com uma idade de usufruir dos bens materiais que angariou durante a existência, não significa que aí ele vai ficar na praça jogando dominó. Não vai jogar cacheta o tempo todo porque não tem futuro. Então tem muita, por exemplo, uma instituição como essa aqui, quanta mão de obra nós precisamos de irmãos que têm já uma situação definida do ponto de vista material e que poderia ser extremamente útil numa casa como essa. É só procurar a diretoria que vai encontrar muito serviço a realizar. Então nós temos aqui enormes oportunidades para vencer a ociosidade. Aí eu nunca vou esquecer de um homem que era vizinho da minha casa, já desencarnou inclusive, que ele estava totalmente ocioso, tinha se aposentado, e aí eu, na época, trabalhava no Obreiros, a gente fazia uma sopa comunitária, e ele ficava lá o tempo todo à toa. Eu falei para ele: fulano, o que você está fazendo com a tua aposentadoria? Nada, eu estou curtindo. Curtindo dele para ela ficar ocioso. E aí eu convidei ele, falei assim: vamos lá para o Obreiro do Senhor, cara, lá tem oportunidade da gente, de você trabalhar, produzir muita coisa boa. A gente faz uma sopa comunitária, você seria útil lá, descascando uma batatinha, descascando um chuchu, ajudando na sopa. A resposta foi bem direta: quanto paga? Então, quando nós analisamos essas questões que Kardec colocou para os espíritos e a resposta dos espíritos, nós verificamos o quanto ainda estamos admirando a ociosidade e dispensando o trabalho. Mas hoje eu trouxe essas questões das leis morais do Livro dos Espíritos, mas eu queria me dirigir a um trabalhador. Eu queria trazer a nossa prosa para um trabalhador que eu considero, todos nós consideramos, talvez o mais relevante da história que nós conhecemos: Jesus Cristo. Não é? Porque Jesus chega, reencarna no planeta Terra, dá de frente com as leis de Moisés, com um monte de problema, traz no seu bojo e nas suas capacidades espirituais e magnéticas a prerrogativa de transformar esse planeta num planeta de amor para todos nós. E aí encontra um povo duro, embrutecido, interesseiro, preso às leis mosaicas, encontra um sinédrio complicado, com dirigentes complicados, encontra a oposição de um Saulo de Tarso, encontra Caifás, encontra uma galera bem pesada. E é muito maltratado por esse povo. Mas ele traz uma capacidade ímpar, que é indescritível, pelo amor, pela paixão ao semelhante,
pela vontade de ser bom, de fazer o bem, de praticar o bem, muito embora ele não aceitasse o título de bom, segundo ele, bom só Deus. Então, Jesus chega com essas prerrogativas todas e com essa tarefa enorme. Então, muitas vezes, quando nós, que somos cristãos, temos a petulância de reclamar da vida, nós deveríamos olhar um pouquinho para aquilo que era o projeto de Jesus. O projeto de Jesus era para beneficiar quem? A Ele próprio? Não, era nós. O foco, o objetivo, éramos nós. Não é? Então, ele vai trabalhar até os 30 anos com o seu pai, em Jerusalém, numa carpintaria humilde lá em Nazaré. E é engraçado que naquela época, carpinteiro era uma profissão desprezada naquele tempo. Ele foi fazer aquilo. Depois, quando ele começa o seu ministério, ele tinha que escolher a equipe de trabalho, né? Tinha que montar um time. Ele tinha que ser o técnico daquele time. Então ele vai escolher os seus apóstolos, as pessoas que iriam lhe dar uma sustentação ali para que ele pudesse levar suas ideias e que pudesse trazer, através daqueles indivíduos, os seus exemplos, os exemplos que ele precisava passar. Porque a gente sabe que Jesus não escreveu nada, mas ele deu exemplos mirabolantes para todos nós. E aí ele vai escolher a sua equipe. Então, numa noite de oração, Jesus selecionou os 12 que estariam com ele. A escolha ocorreu de forma deliberada, muitas vezes chamando-os durante seus trabalhos cotidianos, como os pescadores, os cobradores de impostos. E, diferente dos rabinos da época que esperavam os alunos, Jesus foi até os discípulos. E, contando a questão da pesca, tem aquele episódio em que Pedro está lá sofrendo, que põe a rede, não pega nada, a coisa amarela não estava para peixe aquele dia, Pedro brabo, pachu, Jesus manda pôr a rede no outro lugar, Pedro reluta, mas acabamos de fazer isso a noite inteira, cara. Esse cara chega aqui já quer sentar na janelinha. Jesus, não, põe lá, joga a rede lá. Aí tira aquela quantidade enorme de peixe, e ali Pedro já começa a entender qual era o seu propósito. E como Pedro foi um pilar desse processo, mas era um homem muito rude, muito bruto, em determinadas ocasiões, propõe a Jesus que vamos continuar essa pesca aqui, que dá para a gente até comprar um barco novo daqui a pouco. Jesus fala, não, Pedro, eu tenho uma proposta melhor para você. Você vai ser um grande pescador de homens. Então, eu tracei aqui um perfil dos 12 apóstolos, para a gente ter uma ideia do trabalho, do sacrifício que Jesus passou para trazer para nós todas essas benesses que hoje nós podemos usufruir. Não é? Hoje a gente tem tanta preguiça que nem o cor da televisão a gente muda mais. A gente fica sentado no sofá, um controle remoto faz tudo para a gente. Não é? Um telefone celular resolve a nossa vida o dia inteirinho. Eu não preciso nem em lugar nenhum para pegar nada. Eu ligo, eu peço, alguém vem trazer na minha porta. Então, Jesus teve uma trajetória muito difícil, um trabalho muito duro. Eu queria recordar isso porque é importante que a gente saia um pouquinho da nossa zona de conforto. Então, quem foi Pedro? Pescador de profissão, tinha uma personalidade impulsiva, explosiva e proativa, sendo considerado o líder natural do grupo. Depois nós tivemos Tiago, filho de Zebedeu, pescador, era irmão de João,
conhecido por temperamento forte e ambicioso, sendo chamado, junto com seu irmão, filho do trovão. Era manso o cara ou não? Então, só nesses dois aqui nós já vemos as dificuldades que Jesus teve que enfrentar para levar o seu trabalho adiante. Vamos imaginar Jesus com a mente assim, pensando, eu tenho um projeto de vida para transformar, ou para pegar esses 10 mandamentos promulgados por Moisés, transformar em 2, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí a galera que eu estou escolhendo aqui é nesse nível aqui. Como é que eu vou fazer isso, gente? Aí vai para o terceiro, João, irmão de Tiago, também pescador, inicialmente era exaltado e indisciplinado, mas transformou-se no discípulo amado, conhecido por sua proximidade com Jesus. Depois tivemos André, pescador, irmão de Pedro, era descrito como dedicado, zeloso e sincero, tendo sido um dos primeiros a seguir Jesus e apresentar seu irmão ao mestre. Ele apresentou Pedro a Jesus. Aí Mateus, que naquela época era Levi, era um publicano, coletor de impostos. Gente do céu, um publicano naquela época era o bicho ruim, ninguém gostava, porque todo mundo tinha que pagar imposto, e aquela moda pegou, está até hoje em evidência, cada vez mais, viu? Então, ele, por trabalhar no Império Romano, era visto como um traidor ou corrupto pela sociedade judaica da época. E é engraçado porque Jesus, quando vai aliciar Mateus estava lá no serviço dele, catando o dinheiro da turma dos impostos, tinha lá o cantinho dele, Jesus passa, vê Mateus, para, olha, conversa um pouco com ele, diz para ele assim, me segue. E Mateus larga tudo, abandona o posto, vai embora, tá aí com Jesus. E o público, e o romano lá fala, pô, meu, você é louco? Trata esse cara, não sabe nem quem é esse cara. Aqui você tem tudo que você precisa. Tem um bom salário, tem um privilégio, trabalha para o Império Romano, mas está com a cabeça? Não, estou largando tudo. E vazou, saiu com Jesus. Depois nós tivemos Tomé, frequentemente lembrado por seu ceticismo e pragmatismo. Ficou famoso por duvidar da ressurreição, até ver Jesus pessoalmente. Vocês lembram daquele episódio, né? Quando Jesus, depois da morte de Jesus, no terceiro dia, Jesus tem que mostrar os machucados para ele, porque senão ele não acreditava. Então, e hoje? Nós que professamos a doutrina espírita, quantos Tomé a gente conhece? Um tantão, né? Acredita só naquilo que interessa, só naquilo que dá prazer, só naquilo que traz conforto. Então, aí vem Simão, o Zelote, provavelmente pertencia aos Zelotes, um grupo político, religioso, radical, que lutava contra o domínio romano na Judéia. Aí Jesus escolhe esses caras, e a gente fica pensando, pai, Jesus não podia escolher uma galera mais moderada, não, gente? Só barra pesada. Mas é que ele tinha propósito para essas pessoas. Nós conhecemos a história e sabemos, né, que ele tinha propósito para esses indivíduos. Aí depois vem Filipe. Tinha um perfil prático e questionador. Foi ele quem apresentou, quem trouxe Bartolomeu até Jesus. Bartolomeu, também chamado de Natanael, descrito como alguém sincero, embora inicialmente cético, em relação à origem de Jesus. O que eu acho muito interessante nessa questão dos apóstolos é que todos eles tinham no começo um perfil muito complicado, um currículo muito brabo, muito difícil, mas com a transformação através dos ensinos de Jesus, se tornaram pessoas tão importantes, tão relevantes, e tão santas, por assim dizer,
que até a maneira como eles morreram nos leva a compreender isso. E o próprio Pedro, né, foi crucificado de cabeça para baixo porque entendia que não era digno de ser crucificado como Jesus, na posição de Jesus. Então foram pessoas que passaram por situações muito difíceis, ou que tinham situações muito difíceis na época, que diante de Jesus conseguiram modificar completamente do ponto de vista moral. Por isso que o trabalho pertence realmente às leis morais. Judas Iscariotes. Esse aqui, eu e ele, a gente não combina muito. Combino muito com Judas. Não é porque ele traiu, só porque ele traiu Jesus, não. Porque o cara era um erudito. No meio dessa galera toda, era o único que sabia ler e escrever, que era bem preparado. Você entendeu? E ele vai cuidar das finanças. Era o tesoureiro do grupo. Descrito como alguém que se tornou dissimulado e acabou traindo Jesus. Tem um episódio interessante que nós vamos ver no Evangelho de João, João 12, versículo 6, que Maria de Betânia estava ungindo os pés de Jesus com nardo, um perfume muito caro, caríssimo. E Judas viu aquilo lá e falou, pô, gastando uma grana braba aí para comprar esse perfume aí, para que isso? Nós podíamos pegar esse dinheiro e distribuir entre os pobres, para suprir a necessidade dos pobres. E Maria responde para ele, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então ele era tesoureiro, ele arrecadava os recursos nas andanças de Jesus e ele afanava uma parte, gente. Palavras de Maria de Betânia, não é o Ceará que está falando, não. Maria de Betânia, lá em João, capítulo 12, versículo 6. Então, o único cara que era intelectualizado no grupo era o mais complicado, era o mais desonesto. Então, por isso que eu e o Judas, a gente tem ali uma pequena diferença. Aí veio Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu. Esses dois completaram, os dois são menos mencionados nas Escrituras, mas eram figuras constantes e fiéis no ministério de Jesus. Então eram os dois pontos, lá o ponta direita e o ponta esquerda, que ia lá fazer o seu cruzamentinho para a área, para a turma do comando do ataque cabecear para fazer as obras. Mas não deixaram de ser citados. E qual o trabalho espiritual de Jesus Cristo? Depois de escolher essa galera toda. O trabalho espiritual de Jesus, segundo a tradição, consta, e os relatos bíblicos também, refere-se à sua missão de reconciliar a humanidade com Deus por meio de seus ensinamentos, milagres e sacrifícios. Esse era o trabalho de Jesus. Era fácil ou não? Reconciliar a humanidade com Deus. Porque se hoje a humanidade apresenta muitas dificuldades morais, em muitos aspectos, em muitos setores da sociedade civil, naquela época ainda era pior. Ainda era bem pior. E Jesus veio com essa proposta de amor, justamente não para derrogar as leis de Moisés, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, mas para dar-lhes cumprimento, mas através do amor. Vamos mudar essas ideias, vamos conversar, vamos dialogar, vamos acertar isso aqui, vamos exemplificar de uma forma diferente, vamos sair desse mundo rude, briguento, desnecessário, de duelo, não é? De ódio, de rancor. Vamos vencer os escribas e fariseus que adoravam se mostrar nas praças com belas vestes, com longas frases, longas preces, mas com objetivos escusos.
de assar bancar a herança das viúvas e tal, e que defendia somente os seus interesses. Então, Jesus chega com essa proposta, porque pega toda aquela situação, tem um Saulo de Tarso, um sujeito espetacular, que Jesus vislumbra nele grandes capacidades, inimigo do cristianismo, recebe de Caifás a ordem de matar Jesus, e Jesus precisa provocar aquele encontro mental na estrada de Damasco com Saulo, para que ele perdesse a sua cegueira espiritual, adquirisse uma cegueira material, para depois ter uma visão espiritual profunda, com o auxílio de Ananias, que foi enviado por Jesus para aquela missão. Então, ali, Saulo conhece Jesus verdadeiramente. E ali Jesus alicia um grande trabalhador, um grande profeta, um grande homem, um grande executor das obras do cristianismo. Não é? Então a tarefa não era fácil. E, como diz lá em João capítulo 5, versículo 17, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E essa frase, ela é atualizada. Meu pai, que é Deus, trabalha até agora e eu trabalho também. Nesse livrinho aqui, nesse livrão, livrinho é a forma de expressão, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 4, Emmanuel, através de Chico Xavier, fala do trabalho e coloca assim, essa colocação de João. E Jesus lhes respondeu: meu pai obra até agora e eu trabalho também. Aí Emmanuel faz uma citação assim, traz um texto que diz assim: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. Então vejam, aqueles discípulos rudes, difíceis, estavam sendo doutrinados pelo professor, pelo mestre Jesus. Eles começam a entender nas suas tarefas que não era o gênero da tarefa que interessava ou que importava, mas a compreender a oportunidade recebida de servir, de estar ao lado do mestre, de ser útil. Nós somos espíritas, kardecistas. Sim ou não? Qual é a tarefa? Qual é o gênero de tarefa que nós estamos adotando para as nossas vidas? Para servir Jesus. Perguntemos à nossa própria consciência, que ela certamente nos dará uma resposta. Então, Emmanuel continua dizendo assim: de modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas do pretérito obscuro. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso nas quedas do pretérito obscuro. Se nós estamos encarnados hoje num mundo de prova e expiação, se nós temos a compreensão efetiva de que neste mundo, o mal ainda prevalece, se nós temos a convicção e a aceitação íntima de que somos pessoas más ainda, e somos egoístas, orgulhosos, prepotentes. Se nós temos essa convicção e essa aceitação disso, é porque
o nosso pretérito, que foi ainda mais obscuro, nos cobra isso. Todos os dias da nossa vida. Porque às vezes nós fazemos coisas dentro dessa encarnação que a gente fala assim, por que eu fiz isso? Não faz sentido eu ter feito isso. Mas é que você traz as tendências das encarnações pretéritas. Então o espírito é imortal, você vive outras encarnações. Você traz as tendências, as boas, positivas, e as más e as negativas. As boas é aquela que você, no começo da minha prosa, encontra o cara saindo do trampo, de casa para trabalhar, já meio atrasado, e o cara, pera um pouquinho que eu quero falar com você. Me dá uma ajuda. Estou passando por um problema, e você vai... Então eu vou chegar atrasado, mas eu vou ajudar esse caboclo aqui. E me dar um conselho. Essa é uma tendência positiva que aflorou em ti, porque você tem ela, porque você é, ou nós somos pessoas que podemos ser atendentes fraternos em todos os momentos. E se eu digo para você, se você diz para mim, se vira maluco, cuida da tua vida que eu cuido da minha. Você está deixando aflorar uma tendência obscura do teu espírito de vidas passadas. Você não teve a caridade, a bondade, o amor. Mas quando você chega no meio da sociedade, você demonstra outra coisa, porque você quer mostrar um verniz, que não é real, é só um verniz. É assim que a humanidade é, ainda, no mundo de provas e expiações. Amém, Jesus? Então, o nosso irmão Emmanuel continua falando do trabalho, dizendo assim, mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Então aqui todo mundo tem um trabalho, quem já não trabalha mais é porque já aposentou, mas todo mundo aqui tem um trabalho espiritual. Se esse trabalho não está sendo tão relevante, é porque está faltando o que ele diz aqui atrás, a preguiça inconsciente. Nós estamos sendo preguiçosos e inconscientes. Precisamos fazer mais, temos condição de fazer mais, somos capazes de fazer mais, temos potencial para isso. Só depende de nós. Ah, mas eu não tenho muito conhecimento. Preguiça consciencial de novo, porque a biblioteca está ali, repleta de bons livros para a gente poder estudar, se aprimorar e se preparar. Então, trabalhar é necessário, é uma lei moral. E Emmanuel continua. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Fala sério, quando a gente faz o bem para alguém, é bom pra caramba ou não é? Qual é a sensação que a gente sente? Puta merda, que leveza, que coisa boa. Fiz o bem sem pensar em nenhum tipo de troca, em nenhum interesse. O bem pelo bem. Cara, isso é bom. Isso é melhor do que dinheiro achado em calçada alta. Não é? Então, Emmanuel coloca muito facilmente, alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas, então só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Eu não vou resolver o problema do meu irmão, nem ele o meu. O máximo que eu posso é auxiliá-lo, ouvindo, e ele a mim, me dando um conselho e eu a ele. Mas o problema quem tem que resolver é ele. O problema é dele, foi ele que criou. Não foi Deus que criou, nem para ele, nem para mim. Não foi Jesus, nem para mim, nem para ele. Foi eu que criei. Se não foi dessa encarnação, foi uma encarnação pretérita. Mas fui eu que criei. A responsabilidade é minha de resolvê-la. A solução está em mim. Continua Emmanuel. Se tudo renova a criatura, se tudo se renova e a criatura compreende que não for essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Jesus está lá, todo dia tem um banquete para nós. Deus está lá, todo dia tem um banquete para nós.
E é só coisa boa, amor, caridade, virtude. Aí quando você vê, por exemplo, São João Maria Vianney o Curadás, um homem virtuoso. São Vicente de Paulo, um homem virtuoso. Pô, eu vou ter a curiosidade de estudar a vida, ler um pouquinho a vida desses dois camaradas aqui. Espera aí, hoje está tão fácil, né? Você vai lá, pesquisa lá no tal do tio Google lá, ele te dá tudo aquilo, quem foram esses homens virtuosos. Aí você traça um paralelo entre a vida daqueles homens, lá atrás, numa época de muito sofrimento, de muita dificuldade, e traça um paralelo com a nossa vida hoje, com aquilo que nós somos capazes de realizar e de renovar, como diz o Emmanuel. Aí eu fico assim como criatura, de onde eu compreendo o que estou fazendo aqui, de onde eu entendo. Porque essa intervenção maravilhosa não entrou no meu coração, não entrou na minha mente, não entrou no meu psique. Porque meu banquete da vida real, ele apenas satisfaz as minhas necessidades fisiológicas, materiais, não satisfaz as minhas necessidades espirituais. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas possibilidades no caminho, desejando corresponder à expectativa divina. Roga a Jesus, não somente, joga a Jesus que ele lave os pés, não somente os pés, mas também as suas mãos e a cabeça. Então, meus amados, é muito bom a gente compreender essas bases do trabalho, trazidas por Emmanuel no capítulo 4 e 5 desse livro, Caminho, Verdade e Vida. Trabalho e suas bases reais. Então, meus queridos e amados irmãos, era o que eu tinha para hoje. Porque o trabalho com Jesus, o trabalho de Jesus, ele não focava somente o corpo, focava sobretudo a alma. E continua focando sobretudo a alma. E nós, que somos espíritos, temos que focar as nossas atividades na alma, no espírito. Não só na nossa, mas na daqueles que estão a caminho conosco. Aqueles que fazem parte da nossa célula familiar, que fazem parte do nosso convívio, na irmandade, na doutrina, na escola religiosa que professamos. É muito importante que a gente pense sobre esse trabalho. Que nós possamos dizer não à inércia, possamos dizer não à ociosidade em todos os momentos. Amém, Jesus? Obrigado pela paciência. Boa noite a todos. Só a Sandra teve que sair, por isso eu estou vindo aqui agora agradecer ao Ceará pelas palavras, pelos ensinamentos. O Ceará é um grande conhecedor do Evangelho e sempre tem muita coisa a nos ensinar. Então, Ceará, em nome da nossa casa, nós agradecemos e a porta da casa está sempre aberta para você. Amém, Jesus. Para vir nos trazer conhecimentos. Vamos passar ao sorteio do nosso livro? Até 36. O número de 1 a 36, Ceará, por favor. Ah, eu não vou chamar o 32, que é meu, né? 23. Quem tem o 23? Ninguém? Outro número, sei lá. E até a 33? É. Idade de Cristo, 33. 33, quem tem o 33? 33 aqui. Tudo bem. Parabéns pelo livro. Hoje eu te peguei para Cristo, mas compensou, tá vendo? Ô Jorginho, vem cá, Jorginho. Alguém gostaria de fazer a prece final? Hoje a Liz não está aqui, ninguém tem coragem, né? Ah, vai fazer lá atrás? Ele vai fazer. Obrigado, Jorginho. Então vamos mais uma vez nos sentar de uma forma confortável. Vamos nos aquietando, nos acalmando, fechando os nossos olhos. Vamos mentalizar a figura de Jesus e vamos com muito carinho envolver o nosso irmão lá atrás para que ele possa conduzir
a prece final por todos nós.